Olá a todos! Como prometido, hoje vamos realizar aqui um conteúdo que vai tratar de uma forma definitiva impressoras de cupom, impressoras térmicas, impressoras que você certamente utiliza no seu comércio. Antes de mais nada, me apresentar, me chamo Leonardo, faço parte do time da LW Sistemas, trabalho na parte de desenvolvimento e a gestão administrativa. E nosso conteúdo ele é voltado para empresários que eles querem ganhar tempo nas suas operações e dobrar os seus lucros. Por quê? Tempo é dinheiro. Logicamente, se você ganha tempo nas suas operações, você vai ganhar muito mais. E é essa a proposta da LW Sistemas. E nesse momento, a nossa empresa vem caminhando, trabalhando cada vez mais em soluções. E uma das soluções que nós estamos sempre nos direcionando é na parte de conhecimento. Para você, empresário, você tem o seu comércio, talvez quem tem que saber de impressora térmica é o seu técnico, é o seu TI. Se você não está tão presente na sua loja, talvez tenha uma outra pessoa que esteja responsável por esse tipo de informação. Então, é necessário que essa sua pessoa de confiança assista esse vídeo, porque nós vamos tirar todas as dúvidas com relação a essas impressoras que são tão importantes, porque uma impressora de qualidade ruim, ela vai gerar problemas que vai trazer prejuízo, vai trazer certas situações desnecessárias. Certo? Nós falamos das impressoras térmicas, as impressoras de cupom, mas no mercado, quem trabalha muito mais tempo nessa parte de automação comercial já teve que lidar com impressoras matriciais. Elas eram barulhentas, elas trabalhavam com uma bobina que era muito maior, algumas carbonadas. Será que você se lembra disso? E também existem umas impressoras que já são a laser. Se assemelham às impressoras domésticas, mas o custo delas são muito elevadas, então vamos nos focar realmente nas nossas impressoras térmicas. Nós temos exemplos variados aqui de vários modelos para um determinado tipo de segmento, determinado tipo de comércio. E é essa uma das dúvidas que nós vamos trabalhar aqui. Nós temos impressoras térmicas de 80 milímetros, temos impressoras térmicas de 58 milímetros, impressoras mini portáteis. E aí, já que nós tocamos no assunto de 80 milímetros e 58 milímetros, vamos tirar uma dúvida que pode ser comum para quem está iniciando, para quem ainda vai comprar a sua impressora térmica, porque nós vemos muitas ofertas no mercado, pessoas anunciando impressoras, e às vezes, se você é leigo e vai apenas no preço, você não vai comprar o que você precisa, você vai comprar o mais barato. E aí o mais barato vai se tornar caro quando, a partir de um determinado momento, você se vê tendo que comprar novamente o mesmo tipo de equipamento. Logicamente, não o mesmo modelo. Comprar uma nova impressora. Então, temos aqui dois exemplos de bobina. Bobina de 58 milímetros e bobina de 80 milímetros. Visualmente, nós vemos que a de 80 milímetros ela é mais larga, ok? É ideal para mercados geral, atacadista, principalmente por conta das quantidades de informações. E a de 58 milímetros, ela geralmente é para comprovante. É a mesma bobina que você tem na sua máquina de cartão de crédito. É a bobina de 80 milímetros. Então, você pode trabalhar com impressoras de 80 milímetros ou 58 milímetros. Como é que vai sair o meu cupom se eu imprimir numa de 80 e uma de 58 milímetros? Em uma impressora que trabalha com uma bobina de 80 milímetros, repara que as informações elas ficam um pouco mais apertadas. Aqui, geralmente, o nome precisa ficar em uma linha e os valores numa outra linha.
Aqui já numa de 80 milímetros, esse aqui é um cupom fiscal, esse aqui é um cupom não fiscal, você pode manter todas as informações na mesma linha. Então, existem algumas diferenças. Principalmente na questão da largura, que vai implicar no layout. Utilizando 80 milímetros e 58 milímetros. Utilizando 58 milímetros ou 80 milímetros. Outra possível dúvida é a questão da impressora térmica fiscal e não fiscal. Impressoras fiscais eram muito comuns há alguns anos atrás, quando nós não trabalhávamos com a nota fiscal eletrônica. Na impressora fiscal, que seria um modelo como esse aqui, a se observar, geralmente, todas as impressoras fiscais, elas vinham com o FI no final. Eu vou mostrar em destaque aqui para você. E vindo aqui o fiscal, o FI, isso diz que ela é fiscal. As impressoras fiscais, elas têm uma identificação, certo, de patrimônio e tem um lacre. Esse lacre aqui foi removido dessa impressora fiscal, mas elas se assemelham muito a uma não fiscal, porém, ela não vai conseguir trabalhar como uma não fiscal. Ok? Então, se alguém estiver vendendo uma impressora fiscal muito baratinha para você no LX, corre, porque é furada, tá bom? A não ser que realmente tenha sido modificada as partes internas, mas aí você testa antes. Mas do contrário, não se arrisca, porque tem muita gente vendendo impressoras fiscais que estão em desuso hoje, tá bom? Então, preste atenção. E entendendo que, para o nosso caso, nós trabalhamos com impressoras não fiscais, mesmo que nós emitimos notas fiscais eletrônicas. Porque, para emitir uma nota fiscal eletrônica, em qualquer estado do Brasil, você não precisa necessariamente de uma impressora fiscal, você precisa de uma impressora não fiscal. Porque o envio, a transmissão das informações não é mais como nas impressoras fiscais, onde um fiscal deveria ir até o seu comércio e fazer ali o trabalho dele de verificar se as informações estão corretas, se você realmente está fazendo as vendas da forma correta. Hoje não tem isso. Você fez a venda, como é eletrônica, já vai ser enviado pela internet para a Cefaz do seu estado. E as informações vão estar sendo confrontadas, o que você comprou, o que você vendeu e a sua quantidade em estoque. Você está sendo monitorado a todo momento, baseado no CNPJ. Repetindo, no que você compra e no que você vende. Mesmo tendo uma variedade natural, que vai variar de marcas e modelos, você também tem diferenças relacionadas à conexão. E é sobre tipos de conexão que nós vamos falar aqui agora. Algumas impressoras, elas trabalham com a conexão USB. Aqui nós temos aqui, ó, a conexão USB e aqui nós temos a entrada de gaveta e alimentação. Então repara que essa impressora, você tem dois tipos de conexão aqui, ó. Você pode conectar nessa USB ou nessa USB e instalar. Já nessa aqui, repara, você tem a porta chamada paralela e você tem ali uma porta serial. Você tem dois tipos de conexões diferentes da outra. E essa aqui já já tem um cabo soldado. Você nem desconecta. Já é tudo junto. Então, presta atenção na conexão da sua impressora. Então, você viu que as impressoras, elas podem ter saídas diferentes. Você pode ter impressoras mais antigas que trabalham com conexão paralela, serial, e você pode ter as novas que trabalham com a conexão USB. E isso no dia a dia importa? Em parte sim. A USB, ela é mais rápida. Então, se você imprime um volume muito grande, como em um mercado, uma loja que vende com uma fluidez, é importante que a sua impressora seja rápida.
mas você tem também uma certa qualidade de impressão em uma impressora que trabalha, por exemplo, numa impressão serial. Vai depender do modelo, certo? E no que ela oferece. Analise bem antes de comprar uma impressora usada, pois você pode estar adquirindo um produto muito antigo, defasado, que, dependendo do Windows que você trabalha, não vai funcionar. Nós sempre recomendamos, se você vai emitir nota fiscal, você não pode utilizar mais o Windows 7, porque o Windows 7 não tem como emitir nota fiscal em todos os estados. E a tendência é cada vez mais ser extirpado o Windows 7 para emissão de nota fiscal. E aí, não é a LW Sistemas que vai ditar, é a Cefaz, e nós seguimos as regras que eles estabelecem. Então, se a sua impressora não está lá no determinado Windows, você não vai conseguir utilizá-la. Então, preste atenção nisso. Outra coisa interessante com relação a conectores é que algumas impressoras elas têm a possibilidade de você adaptar as saídas. Nós mostramos algumas que têm as saídas fixas, mas vamos mostrar algumas aqui que você pode trocar. Como é isso? Essa impressora aqui é uma Bematec MP2500. O interessante dessas impressoras Bematec mais antigas que elas tinham a possibilidade de trocar as saídas. Então, por exemplo, eu poderia utilizar uma porta USB ou uma paralela como essa aqui, bastando trocar o seu conector. Olha ali, você trocava a portinha, encaixa ali, e aí você já tem a USB nativa, então ela já tem esse modelo aqui, mas você poderia colocar uma outra porta. Isso é interessante se você quiser uma impressora em rede. Então você compra uma portinha dessa aqui de rede, e aí você vai poder trabalhar na rede. Isso é muito interessante para o segmento de alimentação. Eu mostrei o exemplo da Bematec 2500, mas na Bematec 4000, na 4200, você também tem a possibilidade de trocar a plaquinha que oferece uma saída alternativa e você pode ter uma outra opção de conexão. Agora, saindo desse assunto de conectores, de dados, vamos falar sobre fontes de alimentação. As fontes de alimentação das impressoras, elas se assemelham muito. Você pode pegar uma fonte de alimentação da Bematec e utilizar de uma Daruma. Você pode pegar a fonte de alimentação de uma Eugene e conectar e vai funcionar em uma Bematec. É claro que não é de uma forma aleatória, é porque as medidas de energia e os conectores são bem semelhantes. Lembre-se que nem todos os modelos, ok? Então vamos colocar um exemplo aqui que pode ser um caso da impressora que você tem aí. Aqui nós temos uma fonte da impressora Daruma. Será que dá para ler aqui? Ela tem 24 volts, 2.6 ampere. E ela está ligada na Bematec. Vale pela curiosidade, essa fonte Eugene 24 volts por 2.5 ampere também tem um switch na própria fonte. Não é comum, você pode desligar na fonte, não na impressora. É bom que você observe exatamente qual tipo de fonte que a sua impressora precisa, tá bom? Não saia trocando de forma alternada, porque você pode trazer um problema muito sério. Mas se você observar que a fonte que você tem é o mesmo que a sua impressora precisa e o conector é o mesmo, você pode usar sem problema nenhum. Se tiver qualquer dúvida, geralmente na parte inferior da impressora você tem as informações. E aí isso vai te ajudar a saber se a fonte que você quer utilizar vai ser compatível. É muito comum, às vezes, o empresário está montando o seu checkout, está montando a sua loja com aquele carinho, com aquele capricho, e ele pergunta: qual é a melhor impressora que eu posso colocar no meu comércio? Aí essa é a pergunta que talvez você clicou nesse vídeo
para ter essa resposta? E eu vou falar, depende. Depende do tipo do seu comércio. Se você trabalha com uma loja que vende fluido e o perfil dos seus clientes é um perfil que precisa ler o que está ali no cupom, primeiramente, cupom de 80 milímetros e uma impressora que tenha conexão USB, porque vai ser mais rápida e mais simples de instalar. Então, seria essa a sugestão. Não vou entrar em marcas, porque, às vezes, algumas marcas elas são melhores com alguns clientes e não são tão boas com outros. Isso acontece. Existem marcas maravilhosas no mercado. A Bimatec, recentemente, ela foi comprada pela Eugin. Então, ela virou uma outra marca agora, mas nós temos a própria Eugin, temos a Daruma, temos a Epson. Então, são marcas bem conhecidas que estão no mercado há muito tempo. Mas temos impressoras chinesas que, para muitas situações, atendem muito bem. Impressoras que, às vezes, não têm uma marca reconhecida, mas elas atendem na qualidade de impressão e durabilidade. Então, pelo que nós vimos aqui, é essencial que você observe as características da impressora que você vai adquirir, pensando no tamanho do papel, tamanho da bobina, pensando na questão da alimentação, pensando também, que é um detalhe importante, tipo de corte. As impressoras térmicas elas podem trabalhar com dois tipos de corte, a chamada serrilha e a guilhotina. A serrilha nada mais é que essa serra que você tem na sua impressora, ok? Para o corte perfeito do cupom, basta que você dê o corte puxando de um dos lados forte até o fim. Se você puxar para frente, você pode rasgar, às vezes é aquele papel que rasga e aí sai rasgado errado e corta aqui e outro cupom sai errado também. Então você puxa de um dos lados e vem arrastando. Pode ser rápido ou devagar, não muito lento, mas numa velocidade considerável. outro tipo de corte é através da chamada guilhotina. Aqui, ó. Aqui você tem a guilhotina. Quando o papel passa e aí chega no final da impressão, essas forma como se fosse uma tesoura. Ela fecha aqui e corta. Então você tem o corte através da serrilha ou na guilhotina. Então, nós falamos de tipos de impressoras, abordamos tipos de bobinas diferentes, tipos de corte diferente, até a forma como vai imprimir. Mas e com relação a tamanho físico? Isso importa? Tem diferenças? Vamos ver isso agora. Temos aqui alguns exemplos de mini impressoras, ok? Elas são bem pequenas, no máximo aqui uns 15 centímetros, 20 centímetros. Então temos aqui entre esses modelos algumas particularidades. Por exemplo, essa mini impressora aqui, ela é Bluetooth. Ela pode funcionar via Bluetooth, mas também via USB, com abertura de gaveta. Agora, essas impressorinhas aqui, por exemplo, ela é bem comum hoje sendo vendida por aí. Essa aqui, ela não tem abertura de gaveta. Ela é bem simplesinha. Ela só tem o cabo aqui para caso você queira instalar no computador, que não é o ideal. O ideal realmente é ela sem fio, Bluetooth. Essa mini impressora aqui, ela trabalha com bobina 80 milímetros, tá bom? Ela só tem o cabo aqui de conexão, USB. Vou mostrar aqui. Mini USB. Assim como a outra também não tem abertura de gaveta. E elas
trabalham com bateria, tá bom? Agora, essa aqui, ela é 58 milímetros, bateria, e tem um diferencial. Ela tem abertura de gaveta. Você reparou que impressoras podem ser parecidas, mas não iguais? E é nisso que muitas vezes o empresário que toma a iniciativa de fazer a aquisição de um hardware e não pede um auxílio técnico, ele se equivoca. Porque às vezes ele precisa de algo, mas porque a outra opção é parecida, é tudo igual. E não é tudo igual. Por isso que é sempre importante se aprofundar no que você quer investir. Eu quero investir em impressora, eu quero comprar uma impressora, conheça as impressoras do mercado, conheça as demandas do seu comércio e aí sim faça a compra correta, certo? Então, por exemplo, essas impressorinhas eu não recomendo para um comércio, para um mercado. Por quê? A durabilidade delas, em média, é de 1 ano. Então, se você imprimir com frequência, a durabilidade dela torna-se, em média, 1 ano. Porque os equipamentos, os componentes dela são sensíveis. Qual é a proposta dessas mini impressoras? Comprovante, tickets. Realmente, não um volume muito grande de impressão. A não ser que você trabalhe com um tipo de comércio varejista que não tem um volume de vendas que demande impressões. Então, vai ser realmente um comprovante para entrega. Exemplo, esse aqui vai ser só para imprimir o cupom para delivery. Então, quando tiver delivery, vai imprimir ali um comprovante. Mas, geralmente, nós indicamos, quando alguns dos nossos clientes utilizam o nosso sistema Parada Certa, que é o nosso sistema para estacionamento, nós indicamos. Se o cliente... Se é um cliente que ele precisa utilizar, de repente, no nosso sistema de alimentação, o LW Food, aí sim, nós indicamos. Por quê? Essa impressora vai ficar funcionando sem fio, lá na cozinha, imprimindo só o que precisa ser preparado na cozinha. Tem venda direta que ela não precisa imprimir. Então, seria uma impressora de apoio. Então, se você for utilizar para apoio, aí sim, eu acho bem interessante. Até porque, como ela não tem integração com gaveta, ela não foi feita para ser uma impressora primária. Uma impressora para ser a impressora principal. É uma impressora de apoio, é uma impressora de tickets, é uma impressora para imprimir pequenos volumes. Então, demandar muita coisa para ela vai diminuir o tempo de vida. E aí você vai ficar sem a impressora e, logicamente, vai ter que fazer um outro investimento depois. Então, detalhes são fundamentais para que você não perca dinheiro, não perca tempo, não jogue sua energia fora. Nós sabemos, como empresários, o quão valioso é o nosso tempo e como é chato perder tempo porque nós tomamos decisões erradas, decisões equivocadas. Então, sempre consulte, se você tem um técnico de confiança, consulte o seu técnico, valorize o trabalho dele, pergunte para ele qual é a melhor impressora. Se o seu técnico tem experiência em automação comercial, ele conhece as diferenças de impressoras e vai te indicar a melhor impressora. Temos essa impressora aqui, eu gosto muito dela, é a Bematec 4000, MP4000. Essa impressora, ela tem aqui a sua saída serial. Tem a sua saída serial. E como nós já falamos anteriormente, pode ser trocada. Pode colocar uma saída USB, rede. Mas o legal desse modelo aqui é que ela tem uma saída aqui onde você pressiona esse botão e ela vai imprimir um contador. Sempre que você zera a impressora,
vai zerar o contador. Mas aí, você apertando o botão aqui, pode zerar por aqui também. Tem esse botão aqui que você zera. E é um contador. Para quê? Caso você trabalhe com, principalmente, alimentação ou até prestação de serviços. Se você tem uma clínica veterinária, exemplo, se você trabalha com o nosso PetBem, que é o Sistema de Clínicas Veterinárias, e você quer ter no seu atendimento um contador para os clientes por ordem, você pode simplesmente gerar essa contagem. Você pode até deixar essa impressora no balcão e o cliente já vai ser instruído por alguma observação, apertar o botão e sair o código dele. Então já vai ser gerado ali a contagem automaticamente. Hoje, você tem técnicas para gerenciar melhor. Você tem no nosso software mesmo, você pode ter aqueles painéis que ficam listados as ordens de atendimento, até por nível de prioridade. Então hoje você tem recursos que o nosso sistema já oferece. Mas essa impressora, para um pequeno negócio, pode quebrar um galho muito bom. Então é isso. Eu creio que muitas das características, observações, nós deixamos bem claro com relação a todos os modelos que nós temos no mercado. E eu gostaria de destacar algo também que até nos conteúdos anteriores nós até publicamos, a questão de manutenção. Chegou algumas situações em que um cliente relatou que a impressora parou de imprimir. Parou de imprimir porque você tirou o cabo de uma USB e colocou na outra. E aí, como o equipamento serial, mesmo USB, ele cria um vínculo na porta. Então, se você instalou uma porta USB e depois tirou na outra, ela vai parar de funcionar, porque ela foi instalada naquela porta USB. Então, é importante que você entenda, assim como balança, impressora, são equipamentos que ele, ao ser instalado, ele vai ser vinculado àquela porta onde foi conectado. Se você quiser trocar, ok, mas você vai ter que mudar lá nas propriedades que foi alterado, senão vai parar de imprimir. Outra coisa também é impressão com falhas. Isso é porque a limpeza da impressora não tem sido feita. A impressora já está sendo utilizada por muito tempo, ou algum tipo de bobina de qualidade ruim, ou suja, ou com cola, passou na leitura, e aí obstruiu e ficou com falhas. Então, álcool isopropílico, um paninho, passa levemente em cima e você limpa a cabeça de impressão e você vai resolver esse problema. Tá bom? Então, eu gostaria primeiramente de agradecer a atenção de vocês. Espero que essas dúvidas de variação de impressoras, onde aplicar, eu tenho um comércio com grande volume, então é melhor uma impressora mais robusta. É um comércio menor, eu imprimo de vez em quando, não tenho gaveta. Eu posso usar uma impressorinha Bluetooth simples. Não, mas eu vou precisar de gaveta, então é melhor pegar uma impressora melhor, de mais porte, preferência de 80 milímetros. Então, espero que essas dúvidas tenham sido esclarecidas. Se não, estamos aqui à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Quem sabe não possa gerar novos vídeos de conteúdo para vocês, tá bom? A ideia da LW Sistemas é ajudar, oferecer informação para que você, na utilização do seu sistema, não tenha nenhum tipo de problema com hardware, com equipamentos. Porque quando você compra, de fato, você já teria um suporte, porque você comprou equipamento de uma loja, comprou equipamento de alguma marketplace, então você precisa de um suporte. Então, às vezes, a software house fica refém da falta de suporte de quem lhe vendeu. Mas nós fazemos o possível para dar as informações necessárias para que você não fique preso a um problema que pode ser bem simples. Então, se você, de repente, precisa de um tutorial, como instalar uma Bimatec 4000, como instalar uma impressora térmica
de 80 milímetros, como instalar uma Bluetoothzinha de 58 milímetros. Eu gostei da impressora X. Eu quero mais detalhes sobre ela. Deixa aqui nos comentários. Com certeza nós vamos ler, nós vamos estar interagindo. Se foi interessante para vocês de alguma forma, se contribuiu, se agregou algum tipo de valor, deixa um like, compartilha, deixa um comentário. Se não gostou, se achou que, pô, cara, eu já sabia de tudo isso, pô, de novo isso, eu pensei que você ia inventar a roda, deixa nos comentários aqui também, porque é assim que a gente vai ter esse feedback e poder realmente oferecer o conteúdo que vocês merecem, tá bom? Agradeço imensamente, não só em meu nome, mas em nome de toda a equipe, que com certeza sozinho eu não conseguiria estar fazendo nada. Então, deixo aqui o meu agradecimento, muito obrigado e nos vemos em breve.